A gente diz assim, olha, Allan Kardec, quem já leu, alguém aqui já leu o Evangelho segundo o Espiritismo? Já, né? Tá, ó. Lá no final do Evangelho tem um capítulo que é só voltado às... isso mesmo. Não tem uma prece que Allan Kardec comece assim, meus amigos espirituais, mentores, meus familiares. Ele só começa lá em cima. Deus, Pai Todo-Poderoso. Ou seja, ele não tem medo de tratar a coisa num tom maior. Porque inclusive no próprio Livro dos Espíritos ele já consignou. Quando perguntou aos Espíritos sobre por que o mal era tão forte, por conta da acomodação do bem. Aí a gente fica aqui, eu tenho um amigo que desencarnou, vou pedir a ele para me ajudar. Tudo bem, nada contra, mas por que você não dá um salto um pouco maior? Vai lá por cima, pede para fazer a vontade de Deus, como Jesus inclusive ensinou. Pai nosso que estás nos céus. Ele começa por Deus. Aí a gente até nisso a gente é meio acanhado. Olha, você poderia me ajudar? Ai, quem sou eu? Isso é terrível, você chegar numa casa espírita, meu irmão, você poderia me ajudar? Não sei, vamos ver o que é que Deus nos reserva. Como humildade, volto a insistir, não tenho nada contra, tem pessoas que agem assim por humildade, parabéns. Mas como detenção de um poder de ajuda, isso é terrível. Como é que eu vou ajudar uma pessoa? Já pensou chegar num médico e dizer, doutor, eu estou muito mal, eu estou com febre, com a garganta inflamada, estou tossindo, me dói o peito, me dói as costas. O senhor poderia fazer alguma coisa por mim? Ai, não sei, vamos ver o que é que Deus nos sugere. Doutor, e no livro de medicina não tem nada, doutor. Mas não é assim. Eu sei que muitas pessoas podem até estar achando tudo ridículo que eu estou colocando, mas ou a gente para pensar um pouco, ou a gente vai ficar no simplicismo que não resolve, ou que pelo menos retarda um pouco o que poderia ser melhor. Por que então os bons espíritos vêm em nosso auxílio? Aqui está a conclusão daquela outra situação. Vamos em frente. Livro dos Médiuns, item 176, no capítulo 14. Entretanto, isso aí afirma Allan Kardec, o médium é um intermediário entre os espíritos e o homem. Ora, o magnetizador, aurindo em si mesmo a força de que se utiliza, não parece que seja intermediário de nenhuma potência estranha. Afirmou Allan Kardec isso. Até porque Allan Kardec foi magnetizador antes da codificação durante 35 anos. Isto tanto está na coletânea de Zeus Van Tuyl e Francisco Thyssen, a biografia de Allan Kardec em 3 volumes, publicada pela FEB, quanto está em 3 momentos, eu não me lembro agora exatamente quais, em 3 momentos, em 3 revistas espírita, ele afirmando que há 35 anos tinha sido magnetizador. Portanto, ele, quando afirmou isso, ele afirmou com a segurança de magnetizador que ele era. Os espíritos dizem, é um erro. O que é um erro? A força magnética reside sem dúvida no homem, então essa parte não está errada. Os espíritos dizem, a força magnética reside sem dúvida no homem. Lá no começo, vocês lembram que a gente falou isso, mas só que ali quem dizia era o senhor Allan Kardec. Agora são os espíritos dizendo para ele. A força magnética reside no homem, que é aumentada pela ação dos espíritos. Veja que é totalmente diferente da nossa equação. A gente fica ali e deixa os espíritos fazer o que eles podem. E nós somos o que? Marionetes? Bibelôs, brinquedinhos na mão dos espíritos? Se o poder magnético está em mim, é em mim que ele tem que se desenvolver. E vai ser agora incrementado pela ação dos espíritos. Mas quais espíritos? Os que eu chamo em meu auxílio. A gente não chama nenhum, porque também a gente aprendeu que não pode evocar. Que os espíritos do Senhor venham. Lá, quando a gente lê André Luiz fala claramente, espíritos especializados em magnetismo são convidados para fazer essa tarefa. Lá eles são especializados. Aqui não existe ninguém especializado em nada, inclusive se alega isso no meio espírita. Quem somos nós para manipular? E eu pergunto, parafraseando Nelson Mandela, quem somos nós para não manusearmos? Que triste poder é esse que nos inibe o nosso próprio poder? É vaidade da minha parte? Nenhuma. Eu preferiria muito melhor, eu como magnetizador,
poder chegar numa cabine espírita, numa cabine de passe, ou perante um leito com uma pessoa doente, ou simplesmente dizer, bons espíritos, podem fazer que eu estou aqui, e eu não tenho nenhuma coisa a fazer. Era ótimo para a minha comodidade, mas não resolveria o problema. Porque a força magnética está no homem, que é aumentada pelos espíritos que eu chamo meu auxílio. Se eu magnetizar com o propósito de curar, por exemplo, e invoca é a mesma coisa que evocação dos espíritos. E invocas um bom espírito, que se interessa por ti e pelo teu doente, portanto tem que ser um espírito que sabe o que vai fazer também. Ele aumenta a tua força, dirige o teu fluido e lhe dá as qualidades necessárias. Portanto, os espíritos entram no processo complementar. Por que é que o nosso passe demora tanto para funcionar? Porque só tem a parte deles, ele não conta com a nossa. Não contando com a nossa, fica todo o processo falho, fica todo ele incompleto. Passemos adiante. Aqui, quando Allan Kardec fala sobre a questão da subjugação, que é o mais caso grave de obsessão. A subjugação corporal tira muitas vezes ao obsidiado a energia necessária para dominar o mau espírito. Que energia seria essa? Normalmente nós dizemos moral. Será que era essa energia que estava sendo colocada aí? Porque normalmente a gente, quando coloca alguém está obsidiado, é porque alguém é imperfeito, é inferior, é mau, tem maus pensamentos. Não é. Por estranho que possa parecer, por estranho que muitas pessoas aqui podem dizer, agora Jacó enlouqueceu, não é. Ali tem a teoria. A prática é você chegar e olhar, por exemplo, uma pessoa que é um assassino frio. É mau ao extremo. Ele não tem um pingo de influência obsessiva, ele é mau porque ele é mau. Quando é que ele vai ser envolvido numa tonalidade obsessiva? Num dia, seja nesta ou noutra encarnação, em que ele perder a sua energia vital, e aí ele perde o seu domínio, e o espírito vem e se acopla. A gente aprende diferente do que Allan Kardec ensinou. A gente aprende que a gente está obsidiado somente porque a gente está com ideia infeliz. A ideia infeliz favorece a atração. Mas o estabelecimento de um espírito conosco é magnético. Se eu não tenho fluido magnético para dominar, eu sou dominado. É uma lei natural. Daí tornar-se precisa a intervenção de um terceiro que atue ou pelo magnetismo ou pelo império da sua vontade. Só que a gente viu que o grande magnetismo começa na vontade. Mas por que ele colocou os dois separados? Porque eu posso ser um magnetizador para trabalhar. Mas pode ser que eu não tenha magnetismo, mas se eu tiver vontade, eu consigo. Será que os nossos colegas de reuniões mediúnicas têm isso bem desenvolvido? Essa vontade, esse poder magnético para operacionalizar essas situações? Em falta do concurso do obsidiado, por que falta o concurso dele? Porque ele está totalmente subjugado, então ele não tem como reagir. Essa terceira pessoa deve tomar um ascendente sobre o espírito, primeira questão. Porque aqui nós temos três pessoas, ou um composto trino, o obsidiado, o obsessor e essa terceira pessoa que vai atuar ou pelo magnetismo ou pela vontade. Primeiro atuando pelo espírito, como? Por um ascendente que só pode ser moral, porque este tem que ser moralmente superior ao espírito, porque senão você não tem força para combatê-lo. Aí ele no prosseguimento de Jesus, inclusive tinha toda essa força, por conta da sua alta estatura moral. Então a primeira questão está aí, dos três, o elemento que vai ser como terceiro, ele tem que ter força moral para tratar o espírito, e aí no prosseguimento, que é na continuação dessa página, aqui diz Allan Kardec, isso é continuando literalmente, não podemos oferecer mais do que conselhos gerais, porquanto nenhum processo material existe, como sobretudo nenhuma fórmula, nenhuma palavra sacramental com poder de expelir os espíritos obsessores. Às vezes, portanto não é sempre, mas às vezes,
O que falta ao obsidiado, agora ele veio para o elemento físico, que ele tratou no primeiro momento o espírito através da força moral. Agora vamos tratar do obsidiado. Às vezes o que falta a ele é força fluídica suficiente. Nesse caso, a ação magnética de um bom magnetizador lhe pode ser de grande proveito. O que é um bom magnetizador no conceito de Allan Kardec? Um profissional, na época dele, que tinha o domínio do magnetismo, tinha magnetismo de exteriorização e tinha uma postura, que era uma postura ético-moral correta de um magnetizador. Com um pequeno detalhe, ele tinha um consultório e você tinha que ir lá pagar para receber magnetismo. É desse profissional que Allan Kardec está falando aí neste momento. Lógico que na casa espírita nós temos os passistas, que são os magnetizadores que devem substituir aquele. Tem obrigação de substituí-lo. Tem obrigação de serem bons magnetizadores. Contudo, apesar de tudo isso, é conveniente sempre procurar por um médium de confiança, ou seja, é conveniente a gente, através de um médium da nossa confiança, ouvir os conselhos de um espírito superior ou do anjo guardião. A gente falha no nosso processo de desobsessão porque não fazemos uma magnetização efetiva. Muitas vezes nos falta moral para falar com o espírito que está obsidiando. Se não fazemos a parte magnética bem feita, o paciente continua sem carga fluídica suficiente para oferecer resistência a todo o processo. E para culminar, raramente encontramos centros espíritas que tenham médiuns de confiança dessa natureza, através do qual nós possamos chamar espíritos superiores ou guia, o anjo daquela pessoa, para poder pegar melhores sugestões. Complicou o mundo nosso? Complicou por quê? Porque a gente transformou uma reunião de desobsessão numa coisa simples. Simples? Não. Totalmente contrária ao que Allan Kardec coloca. Este parágrafo, que tem um ponto ali depois de guardião, no livro dos médiuns termina aí exatamente. Nem tem mais nem menos, é só isso. Só que as nossas reuniões de desobsessão, elas tomaram outros rumos. Sobretudo porque tiramos a figura do bom magnetizador. Não existe a figura do bom magnetizador. As pessoas que estão numa reunião de desobsessão recebem um passe e vão para casa, ou recebem um passe e ficam aqui, ali e acolá. Um passezinho qualquer, com todo respeito, mas é um passe. Não é uma ação magnética efetiva para dar ao obsidiado o tônus fluídico que ele precisa. Passemos, porque o nosso tempo já está quase fim. Aí vamos para o Evangelho, que é o nosso livro mais lido. Já que estávamos falando de obsessão, sigamos aqui com a obsessão. Quando ela é muito prolongada, pode ocasionar desordens patológicas, ou seja, doenças, reclamando por vezes tratamento simultâneo e consecutivo. A gente sabe o que é simultâneo. Simultâneo é duas coisas ao mesmo tempo. Ou consecutivo, uma antes e a outra depois. Quais são os tratamentos que ele diz que devem ser simultâneos ou consecutivos? Magnético e médico. Será que os nossos obsidiados de longo curso, será que a gente faz isso com eles? Dá um tratamento magnético e médico juntos ou consecutivamente um com o outro? Está lá no Evangelho. O organismo está descompensado. Portanto, já que foi destruída a causa, a obsessão foi destruída, agora temos que reparar ou combater os efeitos da obsessão. E ainda seguindo no Evangelho. Capítulo 19, item 5. O poder da fé se demonstra de modo direto e em especial na ação magnética. Fé e magnetismo estão ali na mesma esteira. Por seu intermédio o homem atua, mais uma vez vem o homem, não é o espírito. O homem atua sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Portanto, é o magnetizador quem faz isso. Daí decorre que aquele que é um grande poder fluídico normal, junta ardente fé, pode, só pela força da vontade dirigida. Agora vem a vontade fortalecida e dirigida. Voltam todos aqueles conceitos que a gente veio vendo até agora.
quando a sua força da vontade dirigida para o bem operar esses singulares fenômenos de cura e outros, tidos antigamente por prodígios, mas que não passam de efeitos de uma lei natural. Tal motivo porque Jesus disse a seus discípulos: se não o curastes, foi porque não tinhas fé. Passemos. E vamos lá, ainda no mesmo capítulo. Capítulo 19, a fé divina e a fé humana. Este item é o item de número 12. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. É pela fé que se cura e produz esses fenômenos singulares, qualificados outrora de milagres. Repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados, e aqui eu gostaria que a gente prestasse muita atenção a esse final dessa mensagem do Espírito Protetor, se todos os encarnados, portanto, indistintamente de credo, indistintamente de poder maior ou menor, indistinto de qualquer coisa, se achassem bem persuadidos da força que em si trazem, e se quisessem pôr a vontade, e não a boa vontade, a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje eles chamaram prodígios, e que, no entanto, é meio complicado isso aí. Porque a gente jogou na mão dos espíritos a responsabilidade o tempo inteiro, e a responsabilidade é nossa. Este poder de curar, de descobrir, de fazer, de acontecer, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Os espíritos aumentam o poder, dirigem, nos fortalecem, nos assistem, direcionam quando a gente não tem um total controle, mas o poder é nosso, não no sentido da vaidade nem do orgulho, mas no sentido da chamada de responsabilidade. Se nós não nos compenetrarmos disso, nós perderemos completamente o bonde no qual entramos para fazer a viagem do bem ao próximo. É preciso a gente ter isso muito bem vivido. Praticamente completando agora o nosso encontro, nós encontramos na Gênesis agora, capítulo 14, item 34, que é muito comum a faculdade de curar pela influência fluídica, portanto, pela repercussão magnética, pela ação dos passes, pela ação do magnetismo, e pode desenvolver-se por meio do exercício. Como é que a gente exercita isso se a gente vai simplesmente chegar lá e dizer, bom, os espíritos sabem o que fazem? É verdade, eles sabem, o problema é que nós não sabemos. O problema não é dos espíritos, não é de Jesus, nem é de Deus, o problema é nosso. Nós é que precisamos saber. Agora ainda ele complementa, a capacidade de curar instantaneamente pela imposição das mãos, que todo mundo diz que é, todo mundo é força de expressão, que muita gente diz que a imposição das mãos é que é o must do passe espírita. Este daí só se chega nessa situação que é rara e deve ser considerada excepcional, quando já se chegou a esse nível, que lamentavelmente eu tirei uma outra lâmina, em que ele coloca que só se consegue isso quando já se tem uma profunda pureza de sentimentos e total domínio das suas emoções. A gente quer brincar com coisa séria. Eu honestamente digo isso, sei que muita gente pode dizer, esse Jacó é louco, vem para essa assembleia dizer tudo isso, não sabe quantas casas, quantas pessoas, quantos médiuns, quantos passistas ele pode estar ofendendo. Não estou ofendendo absolutamente nenhum nem ninguém. Mas é preciso que a gente reflita sobre o que tem feito. Os senhores perceberam, não teve uma única frase aqui que não tenha sido da codificação, nenhuma sequer. Nenhuma. E todos os senhores têm esses livros em casa. Essas traduções que aí estão são as traduções da FEB, tradução de Guilhom Ribeiro, que se alguém encontrar alguma palavrinha diferente, é só olhar que está lá na edição da FEB, para não haver conflitos. Meu Deus,
Será que a gente não lê esses livros? Será que a gente não pensa como Kardec pensou? Será que fazer do jeito que deu na testa é ser fiel a Kardec? Pureza doutrinária não é apenas a gente ter um comportamento de calma aparente, de ter uma postura de submissão. Não, é a gente literalmente agir com a coerência doutrinária. E concluindo, em obras póstumas, que já não é considerado da codificação, apesar de que eu acho que deveria ser, Allan Kardec coloca, é sempre um erro cair nos extremos. E há tanto exagero em tudo reportar ao sonambulismo, ou seja, tudo a gente dizer que é por conta do sonambulismo, que são as atividades mediúnicas, como haveria da parte dos espíritas, e não é mais das pessoas comuns, como haveria da parte dos espíritas em negar as leis do magnetismo. Não se poderia roubar à matéria as leis magnéticas, do mesmo modo que ao espírito as leis puramente espirituais. Agradeço muito vocês me terem permitido colocar o que Allan Kardec colocou. E eu agradeceria mais ainda se vocês pensassem sobre tudo isto, porque aí não está a opinião nem a palavra de Jacó. Aí está a opinião e a palavra de Allan Kardec e dos espíritos da codificação. Se muitos males não resolvemos ainda, não existe culpado no mundo espiritual como guia. Nem existe imposição de direção de casa. Se ainda não chegamos mais longe, é porque nós não fizemos por onde. Podemos fazer. Minha proposta fica numa única palavra: façamos. Deus conosco sempre. Obrigado. Ok, nós tínhamos combinado com a programação do semestre que neste momento nós teríamos algum tipo de demonstração prática. Terminamos meio que complicados por conta do horário que eu cheguei aqui, e também porque às vezes a gente ganha uns amigos surpresa na nossa vida. Eu, quando mandei o material previamente para o evento, eu disse que tinha um material que eu estava filmando para preparar, para até fazer uma exposição, mostrar aqui algo já projetado, para ficar até tecnologicamente melhor apresentado. Mas um amigo entrou lá em casa de madrugada, estava todo mundo dormindo, aí como ele não conseguiu falar com a gente, ele resolveu levar alguns materiais meus. E até hoje ele não devolveu. Ele levou um computador, levou uns arquivos, levou um projetor, levou uma câmera fotográfica, levou a filmadora, levou todas as fitas que já estavam filmadas. Quer dizer, ele deve estar montando um bom curso para dar em algum lugar. Eu já pedi a ele que voltasse, que deixasse lá em casa, mas ele disse que não. Agora esse não eu peguei mediunicamente, sabe? Eu ouvi assim, ele disse, não vou devolver. Aí eu, lamentavelmente, não só perdi o material, quanto perdi a condição de refazê-lo, porque ele levou tudo, literalmente tudo. E aí foi embora. Mas o que vai acontecer? Eu vou falar aqui um pouco sobre a depressão, que é uma das características da prática do passe. E aí, para não ficar totalmente sem prática nenhuma, aí eu chamo uma pessoa aqui e faço mais ou menos uma demonstração do que é que nós estamos fazendo no Leão. Vou escolher aqui uma pessoa tão bonita quanto eu para vir para cá, né? Porque não pode uma pessoa bonita e outra feia. Então vou pegar uma outra bem bonita, aí ficamos aqui os dois. Mas o porquê que eu falei naquela hora da depressão? Até porque é um assunto que, para mim, ele está no meu sangue aqui há 24 horas por dia, porque é o que eu estou tratando mesmo. E depois, por conta da gravidade do assunto. É lamentável como é desgraçada a força dessa doença. E tem muitos senões por que é tão ruim. Um dos mais graves está em quem sofre depressão.
Porque muito raramente essa pessoa vai ser compreendida por quem quer que seja. Ela só será compreendida por outra pessoa que está ou que já esteve em depressão. Porque é indizível, não se traduz em palavras o que é sofrer depressão. Todo mundo acha que é uma bobagem, que se você quiser você sai, que isso e que aquilo, que é fraqueza, que é falta de fé, que é falta de amor, é falta de trabalho, a gente sai dizendo e sai começando a colecionar que depressão é isso, é aquilo, é aquilo, é aquilo. Mas quem sofre, aquilo não representa absolutamente nada. Porque você dizer para quem está em depressão é porque você não quer sair, isso é de um mau gosto tão grande, tão grave, que não tem tamanho. Porque não existe uma única pessoa que esteja em depressão que não queira sair do estado. Só que aí é onde há um dos maiores conflitos de uma existência humana, em que você está mergulhado numa doença tenebrosa, você quer sair, mas você não tem forças e nem usa nenhuma força para sair. É terrível. E o segundo fator mais grave, um fator estatístico. Segundo a Organização Mundial de Saúde, na última vez que ela fez um censo sobre os problemas de saúde mental, que foi no ano de 2002, foi colocado que dentro de 20 anos, se o quadro mantivesse o mesmo padrão em que vinha, nós teríamos 20% da população mundial. Não estou falando 0,2 ou 0,02%, estou falando 20%, que para quem não gosta de matemática é em cada 5 pessoas, uma. Ou teve ou estará sofrendo depressão. O que é espantoso é que não existe esta proporção em termos de doença em nenhuma das doenças que são conhecidas até hoje na humanidade. Nenhuma doença tem uma perspectiva tão sombria quanto a da depressão. E aí se pergunta, o que é que se está fazendo para deter esse compasso? Quase nada. Quem está rindo disso tudo se chama indústria farmacêutica. Por quê? Porque isso vai gerar uma fortuna tão grande, mas tão sem proporção, que não se sabe onde é que se vai juntar tanto dinheiro para curar tanto depressivo. Porque não tem um remédio para depressão barato. Todos têm que ser receitados por médicos. E aí todo mundo vai ter que ir a médico para pegar a receita para comprar remédio caro. Não estou falando que isto vai acontecer daqui a 200 anos, nem a 300. Eu estou falando que, salvo algumas exceções, quando esse número acontecer, a maioria que estará nesta encarnação vivinho nesta terra. Imagine agora, lógico que estatística não funciona assim, mas pense, na minha casa tem 5 pessoas, uma vai sofrer depressão. Eu particularmente, como sou uma pessoa divinamente abençoada, eu tenho 10 filhos. Se estabelecer essa proporção na minha casa, eu vou ter 2 filhos em depressão. E aí? Como ficamos? Agora, a ciência tem feito pouco. As religiões quase nada. E o magnetismo está de braços cruzados. Como é que a gente vai tratar isso? Hoje de manhã, por acaso, antes de sair para cá, eu liguei a televisão, coloquei na TV Cultura e estava passando um dos mestres da terapia prânica, que tem um atendimento num famoso hospital no estado de Nova York, nos Estados Unidos. O senhor Glenn Menezes, algo do tipo. Glenn Mendoza. E ele, no alto da sua sabedoria, parece que, segundo o repórter disse lá, se eu não fiz confusão na minha cabeça, só tem um grande mestre em teoria plânica, em terapia plânica no mundo, e 21 mestres. Ele é um deles, portanto não é nenhuma criança quem estava falando.
E ele, de tudo que ele falou, eu concordei absolutamente com tudo, menos um único detalhe, quando ele disse que a depressão se cura através do coração. Eu acho que não é só isso. E vou dizer por quê. Quando a gente já estudou magnetismo e já tem uma habilidade chamada tato magnético, que é a possibilidade que nós temos de ir passando as mãos por um paciente, ou mesmo algumas pessoas até em se aproximando do paciente, sente onde ele tem carências de fluidos ou congestões de fluidos. Quando alguém já tem isso, seja por estudo ou por vivência, quando se aproxima de alguém que está em depressão profunda, descobre que a pessoa está precisando de fluido do fio do cabelo ao solado do pé. Porque normalmente o depressivo ele é caracterizado fluidicamente como aquela pessoa que não tem energia suficiente para se manter, e as energias que ele tem, elas estão acumuladas e estacionadas em alguns pontos. O que é que qualquer magnetizador vai fazer quando detecta um caso desses? Jogar fluidos nele. E é exatamente aí onde está o problema. Ele está sem fluidos não é porque não tem a quem dê, é que ele não tem como receber. Os seus centros vitais, os seus centros de força, os seus chakras estão congestionados e sem poder de absorção tanto quanto de expulsão. É como se tivesse quase que uma paralisia no seu movimento vital. Quando eu descobri isto, num primeiro momento, eu já tinha tido uma experiência muito rica num assunto que muitos espíritas não gostaram, quando eu escrevi no livro O Passe, publicado pela FEB. Um assunto chamado fadiga fluídica, que é um fenômeno que se dá com as pessoas que perdem muitos fluidos de diversas maneiras. No caso do livro, eu tratei apenas das pessoas que perdem quando aplicam muito magnetismo. E essas pessoas entrando em fadiga fluídica, elas não têm como receber os fluidos através de um magnetismo direto. Porque os seus centros se congestionam, e se você coloca fluido, ele simplesmente se congestiona mais ainda, porque não absorve. Na prática se observou e se concluiu de que essa terapia só era eficiente quando se dava uma ordenação aos centros e a pessoa começava a ingerir os fluidos através da água magnetizada ou da água fluidificada. Então eu já tinha essa visão de uma pessoa que não absorve fluidos. Mas eu não tinha parado ainda para tratar ninguém com depressão. Quando me chegou, depois que eu tinha passado a minha crise, o primeiro paciente com uma depressão profunda. Fiz o tato, percebi que ele estava precisando de muito fluido. E como eu sabia que eu tinha sofrido muito com os passes que eu recebi quando tive depressão, digo, vou fazer a coisa o mais caprichado possível. Dispersei bastante e depois doei todo o fluido que eu achava que a pessoa precisava. Terminei aquele passe exausto, mas satisfeito, porque eu tinha certeza que o paciente iria melhorar. Como o passe se dava uma vez por semana, na semana seguinte ele chegou do mesmo jeito que a semana anterior. Cabisbaixo, se arrastando, alguém trazendo ele pelo braço, e ele sem reação nenhuma, nem ação, nem interação. Essa é uma característica muito forte em pessoas em depressão. Ela não age, não interage e não reage. Eu disse, mas não é possível, eu fiz o melhor que eu podia para esse cara tinha que hoje pelo menos estar levantando o pescoço, lá vinha ele olhando para o chão, e eu fiquei meio inquieto com aquilo. Como nós temos um sistema de entrevista, porque os nossos passes servem também de pesquisa, ele foi com a pessoa que o trouxe à cabine das entrevistas e lá ele diz como é que passou a semana. Ele saiu, eu fui lá na cabine saber o que ele tinha dito.
este procedimento nós não fazemos, mas aquele caso me intrigava. E os meus amigos, nenhum sabia que eu estava pesquisando sobre a depressão. Eu chego lá e pergunto, o que foi que o moço disse? Ele disse, não, ele não falou nada, quem falou foi o acompanhante. Sim, o que foi que ele disse? Ele disse que nos últimos 10 anos, fazia 10 anos que ele estava em depressão, com 3 tentativas de suicídio. Nos últimos 10 anos, foi a pior semana que ele passou. Eu disse, Nossa Senhora, eu fiz com ele o que fizeram comigo. Eu errei. Onde foi que eu errei? Só que eu disse para mim mesmo naquele momento, eu não posso errar a segunda vez. Porque se eu errar, ele não volta mais. Porque se eu estivesse no lugar dele, eu também não voltaria. Aí foi quando eu me lembrei da fadiga fluida e que eu digo, já sei o que eu vou fazer. Não vou doar nada de fluido, nada. Vou ordená-lo ao máximo e tentar descobrir onde é que está a grave descompensação dele. Foi o que eu fiz. Despecei, alinhei, alinhei, deixei ele o melhor possível, mas não doei nada. Peguei a água fluidificada dele, mandei buscar que estava lá fora, traga para cá. E ali sim, quando botei aquela garrafa na minha frente, era como se eu estivesse me doando todo. Alma, coração, tripa, pelanca, cabelo, tudo. Eu coloquei ali dentro daquela água. Me doei por inteiro. Disse, agora vamos ver. Passa-se uma semana e eu fiquei aflito. Eu digo, meu Deus, isso aí se tiver dado errado. Semana que vem, quando ele entra no ambiente, ele vem de cabeça baixa, eu digo, não acredito. Mas aí daqui a pouco ele levantou assim, parou e andou mais um pouco, parou, olhou para um lado. Eu digo, opa, eu por dentro eu festejei. Consegui. Só que eu estava ainda contido, né? Ele foi, fez a entrevista, saiu. Aí eu discretamente, lá como quem não quer nada, eu digo, mas não, como é que foi a entrevista? O rapaz falou alguma coisa? Não, quem falou foi só o outro. E aí, o que foi que ele disse? Ele disse que nos últimos 10 anos, foi a melhor semana que ele já passou. Essa! Vibrei! Eu digo, acertei. Cheguei numa coisa positiva. Vocês pensam que é brincadeira a gente vibrar assim? Sabe quem é que manda que a gente vibre? Espírito de Lacordaire no Evangelho segundo o Espiritismo. Encha-se de vigorosa alegria por você conseguir as suas vitórias. Consegui. Repeti a segunda, a terceira vez. Na 4ª semana que esse moço está recebendo o passe, ele entrou sozinho. Digo, Jesus Cristo. 10 anos, o cara entrou só, era demais de emoção. Eu vou lá e ele deu a primeira entrevista dele. Falou das dificuldades, falou. E vamos. Nisso entra um segundo paciente com depressão, eu digo, quem vai tratar esse sou eu. E ninguém sabia por quê, porque eu nunca tinha feito isso. Nós somos uma equipe, na época nós deveríamos ter 14, 15 passistas, hoje temos mais de 25, e nunca ninguém escolheu o paciente, mas eu comecei a escolher, esse daqui quem vai tratar sou eu, esse quem vai tratar sou eu. E aí peguei um segundo caso, um terceiro. O primeiro caso, 2 meses depois, foi ao médico. Doutor, não aguento mais esses remédios. Antes eu tomava, não fazia efeito. Agora eu tomo um remédio que o senhor disse que é para eu dormir 6 horas, eu durmo 24. O mesmo remédio que não fazia efeito nenhum. O senhor vai ter que diminuir. Aí o médico tome a cortar remédio. Depois de um certo tempo, nós já tínhamos aquele homem, que foi meu primeiro paciente, entre 4 e 5 meses depois, ele já estava frequentando, conversando com idosos, já totalmente adaptado, entre aspas, para essa palavra é meio forte de usar, curado, e tomando remédios lentos, ou muito frágeis para o processo dele. Eu estava explicando apenas, e era onde eu ia chegar para poder fazer a demonstração, que o problema não é como a medicina coloca, que tudo é na cabeça, tudo é cerebral. E como eu acho também que não é como a terapia prânica do Sr. Glenn, do Dr. Glenn, que seria pelo coração. Porque desde então, como eu comecei a trabalhar com muitos,
pacientes, muitos, não foi um nem dois, muitos, e melhor ainda, não só eu, mas outros grupos. O primeiro grupo que começou a trabalhar comigo é um grupo na cidade de Pompano, nos Estados Unidos, na Flórida. Depois nós tivemos um grupo em Pelotas, Rio Grande do Sul, e hoje em dia já tem vários grupos trabalhando. Vários, graças a Deus, e dando excelentes resultados. Quando fazia um tato magnético num paciente, depois dele já estar num mínimo de alinhamento, toda a tendência era vir para a região do esplênico, que é um centro de força que fica aqui mais ou menos acima do baço, e que ele atinge o baço, o pâncreas, o fígado e também os rins e as suprarrenais. Se bem que os rins e as suprarrenais têm uma gerência maior pelo genésico, a influência do esplênico sobre esses órgãos é visível. Foi observado então que o primeiro centro que ficava descompensado era o esplênico e o segundo era o cardíaco. Tem explicação. Eu sei que vai ser uma grosseria o que eu vou dizer, mas tem lá fora na livraria um livro chamado A Cura da Depressão pelo Magnetismo, onde eu conto tudo isso e explico tudo com detalhes. O coração, ele entra na questão porque o esplênico, depois de sugar toda a energética gástrica e genésica, ele busca o cardíaco. E o centro cardíaco, sendo um centro de mediana frequência e o esplênico de baixa frequência, quando ele busca a energia do cardíaco, ele descompensa gravemente. Quem é psiquiatra aqui sabe que um dos maiores alimentadores de paciente para eles são os cardiologistas. Porque você vai para o cardiologista sentindo dores, descompensações cardíacas, não tem nada no peito, chega lá no psiquiatra, é problema de depressão. Então, isso é super comum. Só que o problema termina vindo aqui mais embaixo. E para minha surpresa, eu só encontrei num primeiro momento uma única teoria falando desse eixo, o eixo baço-fígado, que foi a acupuntura. A acupuntura fala do eixo baço-fígado como sendo o primeiro elemento ligado à depressão. Só que eu só vim saber disso bem depois de já ter começado todas as minhas experiências pelo esplênico. E o esplênico, por ele atingir exatamente toda esta zona, baço, pâncreas e fígado, principalmente esses três, e os rins num segundo nível, ele é considerado o centro responsável por toda a filtragem orgânica e por toda a filtragem vital do ser espiritual, portanto do perispírito. Se ele está bloqueado, ele vai terminar sobrando sequelas para cima e para baixo. Quando alguém entra em depressão, qual é o primeiro sintoma que ela tem fisiológico? Altera o apetite e altera a libido. Por quê? Porque o esplênico absorve a energia do gástrico e absorve a energia do genésico. E aí descompensa esses dois centros. Depois descompensa o cardíaco. Quem é que responde por qualquer desarmonia no corpo? O cérebro. Então, quando o cérebro começa a dizer que há uma descompensação, está faltando uma ligação, a serotonina, os axônios, tudo isso é porque alguém, em algum lugar, está descompensado. Na nossa visão magnética, é o centro esplênico. Como é que nós evidenciamos? Fazendo terapia basicamente no esplênico. Basicamente, fazemos dispersões no esplênico e alinhamos. Depois fazemos primeiro ativantes, que são próximas. Depois fazemos longe, que são as calmantes. E fazemos o alinhamento próximo e longe. E não fazemos qualquer doação fluídica. Toda doação fluídica vem através da água. No nosso caso atual, os nossos pacientes são convidados a tomarem água fluidificada 5 vezes por dia. Como nós só atendemos uma vez por semana, então é um passo por semana. O ideal era que fosse no mínimo 2, mas na falta de melhor condição nós temos isso. Eu vou fazer aqui com o Roberto como é que nós fazemos o primeiro passo, que vocês vão ver no livro que nós chamamos de TDM, que é tratamento da depressão pelo magnetismo, no nível 1, que é como nós tratamos todos os pacientes quando começam o tratamento. E depois que eles começam a reagir e a interagir, aí é que a gente vai para o nível 2, e aí no nível 2 a gente trata o esplênico e um novo setor
normalmente, a maioria das vezes, é no esplênico e no cardíaco. Só depois, já no terceiro nível, é que normalmente nós conseguimos trabalhar cérebro. O que evidencia que em magnetismo nós estamos totalmente na contramão da medicina. Enquanto a medicina está totalmente na cabeça, nós estamos da cabeça para baixo. Nós estamos no esplênico e depois no cardíaco. Desculpem por tudo que aconteceu, mas pelo menos a gente vai ver um TDM1. Eu vou fazer nele sem explicar, até porque eu não tenho como fazer com as duas mãos, já que uma ficaria... Se eu ficasse falando, eu teria que ficar com um ocupado, eu vou deixar o microfone de lado. Eu vou fazer com ele e depois, aí eu explico, ok? Pode ser assim? Eu vou virar ele aqui de tal maneira que todo mundo veja. Legal? Bom, o que eu fiz? Num caso de TDM1, no caso, paciente que está iniciando um tratamento de depressão, não é recomendável você primeiro ficar sentindo muito o paciente. Porque como um paciente em depressão, ele está muito carente, na hora que você fica muito tempo na frente dele, ele começa a absorver, mesmo que você não dê, ele começa a sugar muitos fluidos. Então a primeira coisa, nós já fazemos um tato, se quiser fazer muito rápido, mas o ideal é já sair fazendo uma dispersão longitudinal, envolvendo todos os órgãos. Não sei se deu para vocês observarem, enquanto uma das minhas mãos vinha bem pela frente, a outra mão já vinha um pouco mais de lado. Por quê? Porque este centro, ele está aqui lateral. Esses outros são frontais. Então essa minha outra mão já vinha envolvendo o esplênico. E essa outra mão vinha envolvendo os outros centros. Depois eu fiz dispersões transversais sobre o esplênico, próximas, que trabalha a zona chamada ativante. Depois de eu mexer lá algumas vezes, ou seja, dispersar, eu alinho de novo, com as duas mãos, voltei, fiz mais um pouco, alinhei outra vez, e aí depois eu vim e fiz na estrutura calmante, já aqui mais distante. O mesmo procedimento. Então eu disperso aqui e aí já venho também alinhando na estrutura calmante. No final eu já fiz um leve tato para ver se estava organizado e fiz mais um pouco de dispersivos gerais. Apesar de aparentemente ser simples, na prática é um pouco mais complexo, porque não é uma questão só de movimentos. Enquanto você está movimentando, existe uma circulação fluídica, existe quase como que um refinamento, porque um paciente em depressão, ele tem uma carga fluídica muito densa, e essa carga fluídica, ela é como que se fosse reprocessada, é mais ou menos como a gente faz quando a pessoa tem problema de rins, que passa uma hemodiálise, é semelhante a uma hemodiálise. Esses fluidos que estão congestionados e estacionados, eles começam a circular entre você e o paciente. Isso desgasta muito o passista. Tanto que hoje a nossa experiência diz que normalmente depois de 8, no máximo 8 pacientes em depressão, o passista não tem mais energia para nada, ele está acabado. Há um desgaste muito grande. Não é de doação, é porque nessa renovação, nesse circuito fluídico, você vai perdendo muito da energética. Então, quando nós terminamos tudo, alinhamos. Esse é um primeiro nível. Não fazemos mais nada. Normalmente, o nível de satisfação do paciente é alto a partir do segundo passe. Nós temos hoje, exatamente hoje, uma pessoa que está fazendo o tratamento lá conosco.
Tem um mês, no máximo tem um mês que ele chegou para fazer tratamento. No primeiro dia ele veio falar comigo, e quem veio foi a mulher e a mãe dele. Ele não deu uma palavra, não piscou o olho uma única vez e não se mexeu quando eu disse o que quer que eu disse. Era aquela estátua, depressão profunda. Semana passada, porque como nós temos o sistema de entrevista, ele disse textualmente: já estou preocupado com o tempo que eu perdi. Para quem em menos de um mês nem falava, hoje já tem uma preocupação objetiva. Ele hoje já fala. Quando às vezes eu faço um evangelho, que eu comento alguma coisa engraçada, ele ri. A gente diz assim, mas isso é a coisa mais boba do mundo, você rir. É bobo para quem nunca teve uma depressão. Quem está numa crise é terrível. Às vezes a pessoa diz, eu tenho depressão só de noite. Não tem depressão. Agradeça a Deus, porque se você tiver, para o depressivo não tem noite, não tem dia, não tem nada. No nível 2, a gente faz tudo isso, e aí vamos trabalhar um outro centro, com um acréscimo. No nível 1, o paciente não é convidado para nada, a não ser para ir. A gente não pede a ele nada, porque normalmente se ele está no nível profundo, ele não interage com nada. Às vezes a gente na pressa diz assim, peça para o paciente rezar. Quem está em depressão profunda não consegue rezar, ele não consegue repetir uma frase, quanto mais orar. Então a gente é quem tem que fazer por ele. Mas depois que ele saiu dessa crise, já vai para o nível 2, aí não só ele já tem que convidar a rezar, ter uma postura perante a vida diferente, e existe um exercício chamado respiração diafragmática, em que nós vamos usar o diafragma, tanto dele quanto nosso. Num determinado momento em que estamos fazendo movimentação no centro esplênico, ele vai fazer exercício de respiração diafragmática, que é aquela respiração em que a gente coloca o ar lá embaixo, forçando o diafragma para baixo, retemos um pouco e soltamos. Nós usamos o padrão 284 como referência. Ou seja, você inspira em 2 momentos, retém 8 e solta em 4. Por exemplo, então, inspirei em 2, parei o ar aqui embaixo 8 e soltei em 4. A gente pede para ele fazer normalmente 5 vezes, enquanto a gente está só dispersando o esplênico. E eu, no caso, como passista, também fazendo respiração diafragmática. E aí, com o evoluir, a gente já começa a perceber se o esplênico está começando a absorver fluido. Quando o esplênico começa a absorver fluido, pode ter certeza, se estiver tomando medicamento, vai ter que ir para o médico. Não precisa ninguém dizer nada, ele vai ter que voltar. Porque os medicamentos começam a potencializar muito. Então, um remédio que é para dormir, você dorme absurdamente. Um remédio que é para lhe deixar calmo, lhe deixa totalmente fora de si, você fica zonzo demais. Então, ele começa a ficar muito forte. Aí você tem que ir ao médico, para o médico diminuir a dosagem. Significa dizer o quê? Que os filtros começaram a funcionar, então está passando tudo. Então o próprio organismo absorve melhor, a estrutura psíquica começa a absorver melhor. Se você conversa, aquela conversa faz um eco mais profundo. Então tudo começa a ganhar corpo, figura nova. E no terceiro nível, o paciente só vai para o terceiro nível quando ele já está totalmente recuperado. Ele já é totalmente dono de si. Inclusive muitas vezes ele já nem quer mais continuar no tratamento que acha que está bom. Esse é o momento em que a gente faz todo um trabalho de alinhamento, aí já se coloca fluido, já se reconstitui determinadas seções dos centros de força. E tudo isso pede o quê? Convenientemente dirigida uma vontade objetiva na ação magnética. Para quem olha de fora, acha que tudo é só um jogo de mãos, é só um jogo de cena. Para quem vai realizar, vê que é totalmente diferente. Quando vocês quiserem conhecer, tem este livro. E para quem não conhece de magnetismo, um livro que eu tenho, que é mais simples, que pode dar o complemento do entendimento das técnicas, o Manual do Passista. Então, não estou forçando venda para ninguém, mas os livros têm aí. E nos livros, inclusive, tem meus dados, e-mail e tudo. E se um dia quiserem conhecer o trabalho, é lá em Parnamirim, vizinho a Natal, Lar Espírita Alvorada Nova, Leão. Às quartas-feiras de manhã, das 15 para as 9 às 11h30, é quando nós trabalhamos os pacientes.
Muitíssimo obrigado a vocês e uma boa noite. Obrigado, Roberto. Tomara que você não tenha sentido nada.